Amém, irmão. Aleluia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém? Podeis assentar, irmãos. Graças a Deus, tivemos uma ceia pela manhã abençoada. Graças ao bom Deus, uma ceia maravilhosa. E agora um culto abençoado. Eu sei que você já leu essa mensagem, já leu esse texto na Bíblia. Mas eu quero levar você a pensar um pouco sobre esse texto de Jeremias. Eu quero falar com você sobre casa do oleiro. Que é algo que a igreja contemporânea parece que não conhece, irmão. Parece que não conhece. Casa do oleiro. Quem aqui conhece olaria? Existe dois tipos de olaria, irmão. Onde se faz vaso e onde se faz tijolo de barro. Eu conhecia os dois tipos. Em uma delas eu trabalhei, a que faz tijolo. Tijolinho de barro. Aquele tijolinho pequeno. O pessoal conhece como tijolo colonial, né? Tijolo pequeno. Mas é engraçado como Deus fala com Jeremias. A nação de Israel estava vivendo um momento crítico. Estava vivendo como escravo. Deus já tinha sido levado uma parte e a outra estava para ser levada. E Deus pede a Jeremias assim, olha, veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: levanta-te, em outra tradução, dispõe-te, desce à casa do oleiro. Entende que no texto ele está dizendo, irmão, algo voluntário. Deus não pegou ele pela mão e disse: desce à casa do oleiro. E nem mandou um anjo levar ele à casa do oleiro. Deus disse: levanta e vai à casa do oleiro. Porque nós, olhe para mim aqui, quem é crente há algum tempo aí, já tem uns 15 anos de fé, já serve a Deus aí há uns 15 anos, sabe muito bem que Deus tem as suas maneiras de trabalhar, irmão. Hoje, se você falar que uma pessoa
vai cair na mão do Deus vivo, é até uma afronta para a sociedade. Quando você fala assim, cuidado, irmão, você vai cair na mão do Deus vivo, a pessoa já, é uma afronta. Parece que você está xingando o camarada, né? Se você olhar para alguém e falar assim, ó, cuidado, você vai cair na mão do Deus vivo. Para ele é a pior situação da vida. Mas algum tempo atrás, esta frase aqui, ó, cair na mão do Deus vivo, era algo temeroso, irmão. Hoje não, hoje o camarada não preocupa muito com isso, né? Mas antigamente a gente se preocupava. Quando o pastor falava, ó, irmão, você toma cuidado. Cuidado, você vai encontrar Jesus na curva. A gente já dava uma parada, né? Você pensava assim, esse negócio é difícil. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmão. Quando Deus tem um propósito, olha bem para mim aqui, porque eu não vou falar 2 ou 3 vezes, vou falar só uma vez para você. Se Deus tem um propósito, ainda, Deus pode acabar o propósito na minha vida? Pode, irmão. Ele é soberano, Ele pode fazer o que quer, Ele é Deus. Se Deus tem um propósito ainda na sua vida, Ele vai criar maneiras. Ele vai criar maneiras de trabalhar a sua vida. Ele vai trazer uma forma. E você pode até achar estranho o que eu vou dizer, irmão. O trabalhar, eu estou falando estranho para quem está começando agora na fé. Esses crentes que estão nascendo agora. O trabalhar de Deus, Deus não está preocupado se você vai sentir dor, não. Porque Deus vai encontrar eu chorando, aí Deus vai. Deus está preocupado se você vai mudar de vida para ir para o céu, irmão. Porque Deus me ama. Porque Deus jamais vai permitir que esse mal chegue até a mim. Vai permitir sim, rapaz. Vai. A irmã leu aqui, porque Deus me livrará do laço do passarinheiro. Sim. Mas tem momento que Deus vai, na realidade, é colocar o laço do passarinheiro. E falar, coloca o laço lá na frente dele. Porque há um propósito de Deus, irmão. Quando Deus quer trabalhar, Ele vai trabalhar. Imagine Deus chegar a Jeremias e dizer assim, olha, a nação de Israel está na ruína. Eu não vou te explicar a questão teológica da nação de Israel, não vai interessar para você. Ela estava na ruína. E Deus chega e disse, olha, levanta e desce a casa do oleiro. A tradução é dispõe. Tem momentos que é preciso Deus nos levar à casa do oleiro. Tem momento que nós temos que descer lá. Não é maldade, não é uma ação maldosa de Deus, não. É amor puro, irmão. É verdadeiro amor. É amor verdadeiro. Tem tempo que nós precisamos descer à casa do oleiro. Preste atenção, irmão, na casa do oleiro, Deus pode consertar aquilo que está realmente precisando de conserto. Deus sabe aonde mexer, apertar,
ou até mesmo cortar se for preciso, para poder tornar a pessoa um vaso melhor, um instrumento melhor. Você já viu falar que ferro se afia com ferro? É ferro se afia com ferro. E quando é muito duro e não dá para fazer, é preciso começar de novo. Falar isso para você, você vai falar que é duro a palavra. Mas como Deus te ama, rapaz, eu não sei para quem Deus está falando aqui. Eu não sei se é para uma pessoa, mas Deus está falando com uma pessoa aqui hoje. Como Deus te ama, rapaz, Ele vai levar você à casa do oleiro, porque te ama, é amor puro. Ele vai levar você lá. Na casa do oleiro, a gente pode aprender algumas coisas. Primeira, você aprende vendo. A Bíblia diz: o oleiro estava, olha, o oleiro estava fazendo o vaso. Aí Deus falou ao profeta: olha o oleiro fazer o vaso. E ele ficou olhando o oleiro fazer o vaso. Meu pai sempre me ensinou uma questão, irmão. Quando a vida do vizinho está ruim, põe a barba de molho. Quem já ouviu esse ditado, irmão? Rapaz, você vê o camarada do seu lado entrando por caminhos tortuosos, a cada dia afundando na lama, e você não observa isso, não dá para aprender nada com isso. Você vê que as ações do camarada estão levando ele para a miséria, e você está olhando, não está aprendendo nada. É melhor aprender olhando, né? É melhor aprender olhando. A segunda questão que Deus ensina para ele é que ele diz assim: olha, como o vaso quebrou na mão do oleiro. Quando eu falo para você que Deus te ama, é porque o vaso estava na mão do... Olha para mim aqui, irmão. Quando o pau está comendo, irmão, mas você está na mão do oleiro, pode deixar bater, irmão. O duro é se você não estivesse na mão do oleiro. O duro é se você já estivesse fora da mão do oleiro, porque aí quem estava batendo era o capeta. Mas no momento, se você está na mão do oleiro, quem está batendo é Deus mesmo. É Deus mesmo. Ah, o diabo está me perseguindo. Não, irmão, o diabo está perseguindo você. É Deus mesmo, é Deus que está colocando, é para rachar mesmo. Por que Deus está fazendo isso? Porque o vaso está na mão do oleiro. Enquanto estiver na mão do oleiro, aí você pode dar glória a Deus e aleluia, porque o oleiro sabe o que está fazendo, o oleiro sabe construir. Olha para mim aqui, Deus vai fazer o que deve ser feito para chegar você aonde Ele quer chegar. Sabe por que muitas pessoas, muito ministério, muitos crentes, obreiros, afundam o ministério antes de chegar a uma posição? Porque não sabe construir escondido. O que vale na construção é o que fica escondido, irmão. O que fica visível não tem tanta força, não aguenta muito peso, mas o que fica escondido suporta um peso absurdo. Então, antes de você aparecer, antes de você brilhar, vou falar a linguagem do jovem de hoje, né? Antes de você brilhar, antes de você ser top,
Antes de você andar com os grandes, aprende a cavar buraco e fazer alicerce, porque o que vai sustentar a sua vida está debaixo, meu amigo. O que vai manter você em pé foi construído escondido, ninguém viu. Foi naquele momento que você estava só você e o oleiro. Só você e o oleiro. Ninguém viu aonde o oleiro bateu ou aonde ele cortou. Certo é que Deus agora pode construir por cima. O que sustenta está escondido. Obreiros contemporâneos, aprende uma lição. Tem momento que você tem que olhar para você e falar: rapaz, eu vou descer na casa do oleiro. Oleiro não se faz vaso com 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 máquinas de rude para fazer vaso. Ele sozinho, só ele e o vaso. Você tem que olhar para você e falar: dispõe, sozinho, dispõe, levanta e desce a casa do oleiro. Tem momentos que o seu ministério só vai prestar quando você aprender essa questão. Você não precisa ser top e nem ser o melhor. Você precisa primeiro conhecer o oleiro. Então levanta, dispõe, levanta antes de brilhar e desce a casa do oleiro e vai aprender lá em nome de Jesus. Nós estamos acostumados com holofote, curtida, compartilhar, números. Rapaz, 1000 pessoas viu o meu vídeo. Preguei uma mensagem ali. Nossa, 95.000 pessoas deu uma curtida. Meu Deus. Esquece. Pergunta se Deus gostou. Quando você sair da casa do oleiro, você vai entender uma coisa que muitas pessoas não entendem. Deus disse a Jeremias: desce a casa do oleiro. Dispõe. Dispõe. Não precisa de ninguém te explicar ou mandar, não. Levanta você, desce a casa do oleiro. Pai de família, mãe de família, aprende essa beleza da fé. Quando tudo está dando errado, vai para a casa do oleiro. Vai para a casa do oleiro. Está desandando o casamento, vai para a casa do oleiro. Levanta e diz: eu vou descer a casa do oleiro. Tem uma passagem no livro de Números que diz que quando Moisés caminhava em direção à tenda, o povo, todo mundo saía para fora das suas casas, das suas tendas, e ficava em pé, olhando para Moisés caminhando em direção ao tabernáculo, porque uma coisa eles sabiam, que quando Moisés entrasse, Deus desceria no tabernáculo. Irmão, olha para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Está faltando homens que quando entra no quarto, o filho vai dizer assim: vai acontecer alguma coisa, porque meu pai entrou no quarto, rapaz. Eu vi meu pai entrando lá, e quando ele entra no quarto, vai acontecer algo ali.
Que é algo interessante, irmão. Moisés vai caminhando em direção à tenda, o povo parava tudo, não saía do lugar e ficava olhando para ele. E a Bíblia diz que quando ele entrava no tabernáculo, a glória do Senhor descia e cobria o tabernáculo. Aleluia. Eu não dou conta de levantar. Eu tento consertar a vida e levantar. Já fui usado por Deus, mas agora eu esforço, mas não consigo. Hoje eu dou um conselho para você. Depois de muitos anos de vida de fé, eu posso dizer para você uma realidade. Aprende o caminho. O caminho não é aonde está brilhando. O caminho é no barro, é na casa do oleiro. Então esquece os holofotes, esquece o like, esquece o número e desce e diz: olha, eu vou descer. Aonde você vai? Eu vou voltar para a casa do oleiro. Eu vou voltar para a casa do oleiro. Eu vou voltar para a casa do oleiro. Porque na casa do oleiro, Deus sabe o que vai fazer, porque Ele é Deus. Você vai chegar lá torto, você vai chegar lá com caroço, mas Deus sabe tirar essas coisas. Deus conhece como. Você vai entrar em pecado e vai sair perdoado, porque Deus conhece o vaso e Ele sabe aonde Ele pode mexer. A disposição para reconhecer, para dizer: eu preciso, é eu que preciso, eu vou ter que ir para a casa do oleiro, porque eu não sou mais aquele vaso. Não, Deus não está fazendo aquilo que para qual eu fui chamado, não está acontecendo. Dispõe, levanta e diz: eu vou descer a casa do oleiro. Ainda bem que a palavra é descer, né? Agora você observou uma questão, para mim é maravilhoso, né? Dispõe-te e desce a casa do oleiro. Lá você vai ouvir as minhas. Lá você vai ouvir as minhas. Eu já falei aqui na igreja que antigamente, quando a gente era chamado para pregar, o camarada passava 30, 40 dias orando, jejumando. Sumia da rua, você não via o camarada na rua, só via ele entrar na igreja e sair da igreja. Quando vê-se um obreiro entrando na igreja e saindo todos os dias, entrava cedo e saía de tarde, a gente já sabia: ele vai pregar. Não tinha internet para caçar a mensagem na IA. Não tinha os sites da IA que já faz a mensagem completa. Você era obrigado a conectar com o Espírito. Se o Espírito não falasse, acabou o pregador, irmão. Era tanta gente pregando que se a sua mensagem não fosse de Deus, você ia passar mais um ano sem pregar na igreja. Aí o camarada tinha que entrar e tinha que ouvir Deus falar.
Ele tinha que ir na casa do oleiro para ouvir as palavras de Deus. Não era a mensagem que eu fiz, era a mensagem que Deus me deu. Não me interessava a mensagem que eu fiz, era a mensagem que Deus me deu. Quando comecei o ministério não tinha livros, acesso a livros era raro. Curso de teologia, o básico, era até quase impossível de fazer. Você tinha que esperar chegar pelo correio, era uma tristeza. Eu ainda fiz o Leivas Macalão ainda, que meu Deus do céu, você fazia uma apostila, enviava, levava tempo para voltar o retorno. E como que você fazia mensagem? Você entrava na casa do oleiro e começava a pedir ao oleiro: fala, 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 fala. E você implorava, e quando passava 15 dias que a mensagem não veio, o pregador desesperava e começava a chorar e não queria sair. Quantas vezes eu ouvi o pastor Aldivino dizer: se o Senhor não falar, eu vou morrer, mas eu não saio daqui sem ouvir a tua palavra. Mas quando pegava o microfone, Deus quer usar você, irmão. Volta para a casa do oleiro. 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 Ele quer fazer você ouvir as suas palavras. Deus quer falar com as pessoas. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. O segredo está na casa do oleiro. Desce lá e vai ouvir a palavra de Deus. Vamos colocar de pé. O meu tempo está acabando. Mas você pode mudar de vida e de atitude. Você pode mudar de comportamento. Você pode fazer hoje um propósito com Deus e dizer: Senhor, eu vou mudar. Eu vou deixar de querer o brilho e vou buscar a casa do oleiro. Tem um versículo na Bíblia, acho que em Lamentações: põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. E hoje o Senhor fala para você: tem esperança para você. Diga para você mesmo: eu vou voltar para a casa do oleiro. Deus está esperando você lá. Deus está esperando você chegar lá na casa do oleiro. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Põe a mão no seu coração. Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas ouviu essa palavra e quer mudar de vida, quer mudar de vida hoje, ouviu essa palavra e quer reconciliar, está desviado, saiu. Aí Jesus está hoje dizendo para você: volta para a casa do oleiro. Se tiver alguém que deseja, agora você que está com a mão no seu coração, muda de vida, Deus quer falar com você. Senhor Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou aqui nesta noite. Eu tenho convicção que o Senhor operou um milagre aqui. Deus, eu quero que o Senhor
está ouvindo, eu quero que o Senhor que está ouvindo essas pessoas que estão aqui, eu sei que tem alguns deles que estão orando e pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Que hoje o Senhor possa tomar essa pessoa pela mão e ajudar a voltar ao barro para fazer um novo vaso, para que o Senhor reconstrua a vida dele ou dela, para que ele se torne um vaso, instrumento de Deus, que o Senhor possa levantar de uma forma soberana a vida de novo. Mas para isso vai passar um tempo na olaria, junto com o Senhor, mas que o Senhor trabalhe, porque eu sei que o Senhor o ama, e a sua misericórdia estende-se de geração a geração, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmão? Vamos escolher uma